de meu Pai. Que Deus abençoe todos vocês. Aliás, a bênção dele nos acompanha 24 horas por dia quando estamos nele, em Jesus. Isso mesmo. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que significa que ela nasce da água e do Espírito Santo, então essa criatura é a própria bênção, onde quer que ela vá. Onde quer que ela estiver, ela é a própria bênção. Para quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo de nós sermos a própria bênção? Para ostentação? Para falar para os outros, olha, eu sou de Deus? Não, nada disso. Para ser religioso? Tampouco. Deus nos torna a própria bênção, independentemente da sua condição social, independentemente da sua situação econômica, da sua situação social, independentemente do que você fez no passado. Se você nasce do Espírito Santo, você se torna a própria bênção. Ser filho de Deus não é ser filho de qualquer um, é ser filho do Altíssimo, é ter a natureza divina, é ter o DNA de Deus, que foi isso que Jesus falou. Ele disse, aquele que nasce do Espírito é Espírito. É Espírito. Quer dizer, é espiritual. E como tal, esse é a própria bênção, porque onde quer que ele vá, ele resplandece a glória de Deus. Onde quer que ele vá, ele é uma testemunha viva, do Senhor Jesus que ressuscitou. Eu não posso mostrar para você, nem em palavras, nem na fisionomia, nem na vestimenta, nem no cargo que eu exercito, a glória de Deus. Eu não posso mostrar para você que o meu Senhor está vivo. Mas o meu caráter, a maneira de ser, se torna como um verdadeiro filho de Deus. E as pessoas, sejam incrédulas ou não, elas reconhecem que eu tenho algo diferente. Por quê? Porque eu nasci do Espírito Santo. Quer dizer, os frutos da pessoa selada com o Espírito Santo são vistos, são testemunhas na pessoa que nasceu de Deus para com o mundo. É o que Jesus fala. Jesus disse na sua palavra, na sua oração para os seus discípulos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deus não precisa ser santificado, porque ele já é santificado, ele já é Deus. Mas, quando Jesus fala para que nós oremos, para que o nome de Deus seja santificado, é em nossas vidas, de forma que nós sejamos testemunhas vivas da ressurreição dele. Ele está vivo. Como é que Jesus vai mostrar para você, através de mim, que ele está vivo? Quando eu
obedeço a sua palavra, quando eu sigo os seus ensinamentos, quando eu falo da verdade e vivo muito mais a verdade, que é Jesus. Quem segue Jesus, segue a verdade. E quem anda na verdade, não tem medo da mentira, ou das mentiras, dos enganos, das injustiças. Porque cedo ou tarde, o nosso Pai Celestial há de nos defender e mostrar para as outras pessoas quem sou eu. Então, os frutos do meu comportamento, do meu caráter, estes santificam o nome do Senhor Jesus ou não? Ou não, porque se eu sou testemunha de Jesus, as pessoas hão de ver, têm que ver Jesus em mim e em você também. De forma que todos nós temos um comportamento único. Todos nós que nascemos do Espírito, sejamos pessoas como Jesus era. Por isso, amiga e amigo, a necessidade de se investir forte toda a sua vida, todos os seus sonhos, toda a sua inteligência, investir em receber o Espírito Santo, porque só quem nasce do Espírito Santo é espírito ou espiritual, é filho de Deus. Quem nasce da carne, Jesus diz aqui, é carne. Quem nasce da carne? Nasce da carne as pessoas religiosas, que nascem da religião, das filosofias, cumprem obrigações religiosas, porém, o caráter, o seu interior é carne. Quer dizer, satisfaz ou busca a satisfação pessoal, é egoísta, egocêntrico. Mas quem nasce de Deus, não. Os nascidos de Deus santificam o nome do Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, em suas vidas, onde quer que eles vão. Então você pode verificar, você já deve ter observado, por exemplo, aquela criatura que trabalha com você, uma pessoa até simples, humilde, mas ela, quando fala, ela passa espírito. Ela transfere alegria, ela transfere paz, ela transfere algo invisível, mas você que tem sensibilidade, seja cristão ou não, você há de notar a diferença dela para com as demais pessoas. Quando uma pessoa é nascida da carne, ela é iracunda, por exemplo, uma pessoa de ira, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa temperamental, é uma pessoa que, por qualquer motivo, se aborrece. Por quê? Porque é nascida da carne, como todos nascemos da carne. Inicialmente, nós viemos ao mundo nascidos da carne. Mas, quando nascemos da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito Santo, nós somos espíritos. E o Espírito é eterno, não morre nunca. Por isso Jesus disse, quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Olha só, o apóstolo Paulo, ele diz para a sua carta, dirigida pelo Espírito Santo,
ele envia a Colossenses, capítulo 2, aliás, capítulo 3, Colossenses 3, ele diz assim, olha só, coisa maravilhosa. Portanto, vírgula, dá uma paradinha. Portanto, concluindo um pensamento anterior, se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, eu não sei, só você sabe de si, eu sei de mim. Quem ressuscitou com Cristo, com Jesus, nasceu do Espírito Santo, sabe que nasceu. Não precisa ninguém dizer, você então agora é batizado com o Espírito Santo. Não são as línguas estranhas que vão identificar que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, que ela é de Deus, não. Não são os milagres. Jesus falou, ele fala, ele ensina. Naquele dia, vós ireis dizer, mas Senhor, nós curamos os enfermos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. Nós pregamos o evangelho em teu nome. E Jesus disse-lhes, então vou lhes dizer, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Então, quando uma pessoa pratica a iniquidade, vive no pecado, pratica o pecado, essa criatura é nascida da carne. Ela pode até ser uma pessoa muito religiosa, até fanática. Ela pode pregar o evangelho, pode falar de Jesus, ela pode mandar o demônio embora, porque em nome de Jesus o diabo tem que obedecer, não porque a pessoa mandou, mas porque o nome de Jesus carrega poder para arrancar o mal, as doenças, as enfermidades. Então a pessoa é curada por aquele, entre aspas, ministério. Mas, e até fala em línguas estranhas, mas, quando elas estão entre os carnais, ela se manifesta carnal, ela manifesta a sua carne, quer dizer, as suas concupiscências, suas vontades, suas carnalidades, você sabe que é. Por quê? Porque ela não nasceu de Deus. Não nasceu de Deus. E quem não nasce de Deus, procura aqueles que não nascem de Deus também. Essa é a realidade. Isso é um assunto para mais tarde. Mas o que eu queria que você soubesse, que você tem que saber, é que ele fala aqui uma palavra forte, fortíssima. Quando ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, vamos parar aqui. Se já ressuscitastes com Cristo, ora, amiga e amigo, para uma pessoa ressuscitar, ser ressuscitada, ela tinha que estar o quê? Morta. Porque se a pessoa não estiver morta, como é que ela vai ressuscitar? Não precisa ressuscitar. Se ela estiver viva. E eu digo isso em relação a Deus, porque para Deus, todos nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós fomos gerados nos delitos e pecados. Porque Adão e Eva pecaram, então toda a sua descendência veio a ser pecaminosa. Porém, quando a gente chega ao ponto de resistir, rejeitar ou negar a nossa vontade, negar a nossa natureza carnal, negar, eu não aceito ser como eu tenho sido, egoísta, egocêntrico, eu não aceito ser isso, eu não aceito ser aquilo, que é tudo ruim. Então, e a pessoa se rende a Jesus, se entrega para Jesus, sinceramente, não
da boca para fora, mas no coração, porque Deus, antes de ouvir a nossa oração, ele vê o que está dentro do coração. É isso aí. Então, quando ele vê dentro do coração que há sinceridade, a pessoa realmente quer mudar de vida, não quer ser o que ela é ou tem sido até então aí sim, o Espírito Santo vem e fala uma nova criatura, porque ela já está morta. E então o Espírito Santo vem e ressuscita e faz nascer uma nova criatura, uma criatura de Deus, uma criatura que tem o DNA de Deus, tem a genética divina, a genética de Deus, a genética do Altíssimo, a genética de Jesus. E quando ela recebe o Espírito Santo, isso manifesta, isso é claro. Por isso que a pessoa tem um gozo, uma alegria assim indizível. Por isso que a pessoa, quando acaba aquela experiência ali gloriosa do novo nascimento, quando ela é gerada uma nova criatura, ela fica tão alegre, tão feliz, ela quer abraçar todo mundo, ela quer ajudar todo mundo, ela quer falar de Jesus para todo mundo, ela quer pregar o evangelho, ela quer só fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ela tem o DNA do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Enquanto a pessoa não nascer de Deus, ela vai continuar sendo religiosa, mas não conhecendo a Deus, porque ela está morta nos seus delitos e pecados. Por isso Paulo fala, se já ressuscitastes com Cristo, quer dizer, realmente você nasceu de novo, é uma nova criatura, então buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus. Então, amiga e amigo, se você quer saber de mim, se você tem o Espírito Santo, não me pergunte, porque só lidando com você, convivendo com você, vendo você, digamos, as suas reações, ações e reações, seu comportamento, é que eu vou dizer, olha, essa pessoa tem o Espírito Santo. Por exemplo, eu convivo com a Esther há 55 anos. Há 55 anos. Vamos fazer com 55 anos de casado. Mas eu já convivo com ela há 55 anos, porque nós ficamos noivos, namoramos, noivamos e casamos. Mas eu conheço. Por quê? Nós conhecemos um ao outro. Por quê? Porque estamos juntos há muitos anos e conhecemos bem as falhas de um e do outro e as virtudes também, os defeitos e as virtudes. Mas quando a pessoa é de Deus, então há convivência pacífica, há convivência harmoniosa. Por isso, são 55 anos de casado, praticamente. Porque temos o mesmo Espírito. Porque ressuscitamos em Cristo Jesus. Nascemos de novo. Nascemos do Espírito Santo. Ela nasceu do Espírito Santo, eu também nasci do Espírito Santo. Então, o nosso casamento é perfeito. Por quê? Porque nós temos o mesmo DNA, a mesma genética do nosso pai. O pai dela é o meu pai. O pai dela é o meu pai. Então, quando nós ressuscitamos com Jesus, então nós somos
literalmente, primogênitos de Deus. Primogênitos de Deus. Quer dizer, Pai, Filho, Espírito Santo. Esté e eu, você, ela, ele, enfim, todos os que carregam o DNA do Pai. Estes são verdadeiramente filhos de Deus. E a maior mentira que o diabo ensina neste mundo é dizer todos são filhos de Deus. É um discurso que atende a todo mundo, que agrada a todo mundo, mas não faz nenhum efeito espiritual, prático. Porque para você nascer uma nova criatura, você tem que primeiro estar morto. Se você não estiver morto ou não estiver morto, como vai ressuscitar? Não se ressuscita alguém que já está vivo, mas só quem está morto. Morto em quê? Nos delitos e pecados. Lembra que nós falamos essa semana o que Jesus disse, quando ele disse para um dos discípulos, segue-me. E o discípulo respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus disse para ele, não, deixa aos mortos sepultarem os seus mortos. Quer dizer, os mortos que sepultem os seus mortos. Você vem e segue-me. Aí Jesus disse, quem quiser vir após mim e não negar-se, tem que negar-se a si mesmo, tem que renunciar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, morra para este mundo, morra para a sua vontade, morra para os seus sonhos, morra, para que então o Espírito Santo possa vir e fazê-la nascer de novo como uma nova criatura. Então, amiga e amigo, avalie bem a sua vida em relação a essa direção bíblica. Por isso que nós temos falado, é difícil a pessoa querer morrer para os seus sonhos, querer morrer para o mundo. As pessoas querem realizar sonhos. As pessoas se aproximam de Jesus para serem curadas, libertas, para serem abençoadas, para ser isso, para ter aquilo, para casar, para descasar, seja lá o que for. Poucos são aqueles que querem, não, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir. Eu quero ser uma discípula do Senhor. São poucos. Lembra? Dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer, reconhecer Jesus. Os 9 demais foram curados. Tiveram fé para ser curados? Tiveram fé. Mas, onde estão? Se perderam. Provavelmente foram para a sepultura com saúde, não tinham lepra mais. Mas espiritualmente estavam mortos. Então, amiga e amigo, se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quer dizer, foque a sua mente, o seu objetivo, nos projetos de Deus, na vontade de Deus, onde o nosso Senhor está sentado à direita do Pai. Isso aí, procure agradar ao seu Senhor. Que realmente não precisa nem falar isso, porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela naturalmente é guiada pelo Espírito Santo. Ela quer fazer a vontade de Deus. Ela busca as coisas lá do alto. Mas enquanto ela não nasceu de novo, enquanto ela não recebeu o Espírito Santo,
ela continua vivendo nos seus pecados e querendo realizar os seus sonhos carnais. Ela continua com o DNA do papai e da mamãe, o DNA pecaminoso. E Jesus disse: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito Santo é Espírito. Que Deus abençoe a você. Agora você começa a entender melhor o que é ser primogênito de Deus. Primogênito é aquele que é o primeiro. Não tem um irmão mais velho, um irmão mais novo, um irmão mais capaz, não. Todos somos iguais. Então, quem é meu irmão ou minha irmã em Cristo Jesus, de fato, então ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou maior do que você, você não é maior do que eu. Nós todos estamos no mesmo nível. Todos somos primogênitos. Em Cristo Jesus somos um, apenas um, e nada mais. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.